Eu me chamo Lise, faço leitura de registros acásticos desde 2015 e hoje eu vim falar sobre bruxos e magos na leitura de registros acásticos. Sim, eles aparecem. Então, eu vou fazer uma diferenciação entre bruxos, magos e magas para que possa ser melhor entendimento. Bruxos e bruxas, eu vou falar daqueles que estão no plano físico, que tem corpo físico. Magos e magas, eu vou falar daqueles que estão já sem o corpo físico, né? Ai, meu Deus, eu enrolei tanto para fazer esse vídeo. Então vamos lá. A história começa assim. Eu fui fazer a leitura de um rapaz, né? E então, assim que eu abri os registros dele, eu vi tudo escuro. Vi tudo escuro e veio um guardião, assim, muito feio, muito escuro, muito esquisito, né? E eu falei assim, não, gente, esse negócio tá errado. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Aí eu fechei e abri de novo. Quando eu abri de novo, a mesma coisa. Tudo escuro, né? E vieram esses seres, né? Eu achei que eram guardiões. Vou explicar o porquê. Vieram, abriram os portões. Depois teve o segundo acesso, né? Eu tive acesso ao que seria o segundo guardião que viria me trazer as respostas. Enfim, tudo muito escuro, né? Aí eu falei assim, bom, tem de tudo numa leitura de registros acásticos, né? Já vi guardiões, assim, maravilhosos, poderosíssimos, com cada cara feia, rapaz, pelo amor de Deus. Então eu falei assim, vai ver que é algum simbolismo, né? Alguma coisa assim. Acontece que quando eu fazia as perguntas pro segundo guardião, ele demorava a responder. Parecia que havia um vácuo. Eu fazia a pergunta e tinha um vácuo e vinha a resposta. Ora, numa leitura normal de registros acásticos, não existe esse vácuo, né? Eu faço a pergunta e a resposta vem, assim, bate-bola. Às vezes eu nem fiz a pergunta, só de ter ela quase formada no pensamento, né? Os guardiões já vêm com as respostas. Enfim, e ele falava com muita clareza na minha mente. Tá certo. Então, nessa primeira consulta, né, os guardiões disseram para ele assim, que iriam dar para ele tudo que ele pedisse. Tudo que ele pedisse, esses guardiões iriam dar para ele, né, que era só pedir que eles iriam providenciar para ele. Acontece que esses escuros, né, que eu não sentia diferença de vibração, mais pra frente eu falo sobre isso, eles vieram aqui, na minha sala, ficaram diante de mim, dizendo pra mim que se eu quisesse também, eles iriam dar pra mim tudo aquilo que eu quisesse. Eu olhei aquilo e pensei comigo, ai gente, olhei pro meu mentor, falei assim, e aí? Meu mentor ficou com cara de, não é comigo, né? Aí eu fiquei assim, e aí, o que eu faço? Aí a única coisa que eu pensei foi assim, calma, quando a oferta muito, o santo desconfia, né? Calma, eu vou pensar sobre o assunto. E foi essa a minha história, né? E eles ficaram aqui na minha frente, insistindo que eu quisesse, eles me dariam e tal, aquela conversa, né? E o meu guardião nada disse, nada respondeu. Então, a gente terminou a sessão, eu fiquei de pensar no assunto, né? Eu fiquei pensando na facilidade como eles conversavam comigo, né? Rapaz, eu não sabia que eram magos negros, de jeito nenhum, sabe? Eu achei que mago negro a gente ia entrar em contato, ia sentir uma queda vibratória, alguma coisa assim, sabe? Um mal-estar, nada. Que mané queda vibratória, nada. Até isso eles manipulam. Enfim, né? Um mundo de provas e expiações. Essa foi a minha prova, né? Então, o que aconteceu? Fechamos a sessão, a pessoa não ficou muito satisfeita, algumas coisas foram respondidas, né?
e ele pediu para fazer um segundo acesso aos registros acásticos. Aí eu contei para ele o seguinte: veio o primeiro guardião. Aí eu falei assim, nossa senhora, ele tem uma mão tão feia, né? Mas aí ele foi e escondeu a mão. Gente, o guardião feio, o guardião esquisito, o guardião de água, com cara de bicho, milhares, sabe? Mais um, menos um pra mim, né? E o ambiente todo escuro de novo. Então, quando chegou lá dentro, ele falou assim, bom, então eu vou, né, me transformar em algo muito bonito, né? Veio o segundo guardião, então eles se transformaram em homens belíssimos, né? Eu falei assim, nossa senhora, que é isso? Aí o rapaz confiou. Não, Liz, que é isso e tal? Como é que transforma assim em bonito, de feio, horrível, mão esquisita em bonito? Aí ele foi e chamou o anjo da guarda dele. Menino, na hora que desceu o anjão dele, eu não lembro se era São Rafael, não me lembro. Ele chegou pra cima desses magos, que eu não sabia que eram magos, chegou assim, com aquela força, né, afastando eles e tal. E sabe o que aconteceu com os magos? Olhando assim para as unhas, sabe? Na maior tranquilidade. Senhor, na maior tranquilidade. Vou continuar a história. Enquanto isso, eu estava vendo os magos, assim na lateral, e estava vendo o anjão tirando uma gosma preta. Quem viu Venom, né? Tipo aquela gosma preta, tirando aquela gosma preta do rapaz que estava consultando. Então vamos lá. Algumas explicações que eu pude perceber dos magos negros. A diferença deles para espíritos obsessores é que quando vem um espírito obsessor fica assim, completamente tonta, como se estivesse bêbada, né? É uma sensação horrível. Quando os magos chegaram perto de mim, eu não senti diferença de vibração. Não foi alterada a vibração. Eu não fiquei tonta, não passei mal. Nada. Nada. Eu fiquei impressionada com isso, sabe? Eles conseguiam falar com a minha mente com uma clareza que eu fiquei muito impressionada com a facilidade pela qual eles conseguiam falar com a minha mente. Meu Deus do céu! Eu ouvia com tanta clareza. Tá, outra coisa que me impressionou foi a cara de pau deles. Quando chegou o anjão e fez assim, um gesto para eles saírem de perto, né? Eles simplesmente olharam para as unhas assim, como se nada estivesse acontecendo, sem medo nenhum. Foi um negócio impressionante. Então, foi feita uma limpeza nesse rapaz, né? O anjão dele veio, tirou aquelas coisas esquisitas que estavam grudadas nele, né? E foi tirando. E os magos assim, como se nada tivesse acontecendo, como se não fosse com eles. Isso me impressionou demais. Eu falei assim, gente, os magos não têm medo dos anjos? Eu falei assim, mas como assim, meu Deus do céu e tal, enfim, né? Terminou a sessão, depois esse rapaz me disse que estava dormindo melhor, estava dormindo bem e tal, né? Que foi uma limpeza feita, lembrando, gente, eu não faço limpeza, aconteceu por acaso, sabe? Esse tipo de limpeza é feita por um apômetra. É o apômetra que vai trabalhar com os magos negros e enfim, obsessores, tirar essas coisas. Isso foi um acaso que aconteceu na minha vida. Foi para eu ver quem são os magos, para eu ver como é que funciona e para eu trazer para aqui, para trazer o meu relato. Então, eu fiz uma sessão com uma outra pessoa. Aí o que aconteceu? De novo. Foi uma sessão, ela estava com muita dor no braço, né? E o que eu vi foi que ela acessou uma pessoa o que aconteceu? Ela fez um acesso que ela não deveria ter feito, né? E o que aconteceu foi que veio, eu não sei o que era aquele bicho. Era um bicho que estava mordendo o braço dela, arrancando pedaços dela, como se fosse assim,
um cachorro, um lobo, não sei. Ai, foi uma sensação horrível. Parecia que arrancava pedaços. Eu fiquei. Houve uma limpeza no campo dela. Eu fiquei o dia inteiro com o braço doendo. Não pude atender a próxima pessoa. Só no dia seguinte que o meu braço melhorou um pouco. Porque, gente, acontece o seguinte. Não é a gente que decide que vai ser curado. Eu chamo a espiritualidade amiga e peço para eles curarem o que puder ser curado. Eu vou doar a minha energia, porque quem sabe mais, eu vou repetir aqui, é a espiritualidade amiga. Eles estão vendo tudo, estão vendo merecimento, estão vendo tudo. E quando eu vou fazer a cura, chega com o nosso magnetismo, porque isso pode acontecer. A gente chega com o magnetismo para curar aquilo, que muitas vezes não é hora de receber cura. Às vezes a pessoa melhora hoje, né? Dali a 3 dias ela piora 10, 20, sabe? Então não é a gente que sabe que curas que podem ser feitas. Então eu sempre chamo meus guias de cura, são eles que sabem que pode ser curado, né? Eles que estão na outra dimensão, vendo quem tem merecimento, quem não tem, porque a gente não tem, né? Então foi esse o aconselhamento que eu dei pra ela, sabe? Olha, não se mete naquilo que você não tem conhecimento, porque coisas muito graves podem acontecer com você. Um terceiro caso para finalizar aqui, porque eu não gosto muito de falar sobre isso. Ah não, tem mais um. Eu entrei para acessar os registros de uma moça, né? E eu entrei para acessar, eu não tava vendo direito e tal. É como se tivesse embaçado, não tava mostrando. Aí eu já desconfiei, né? Aí eu falei assim, eu vou fechar, porque eu sou insistente, eu vou fechar e vou entrar de novo. Aí menos acesso eu tive ainda, mas eu sou insistente, eu vou fechar e vou abrir de novo. Aí eu fechei e abri de novo. Aí eu tava vendo menos ainda. Aí eu falei assim, gente, que coisa esquisita. Aí me deu uma coisa, eu olhei pra cima. Tava lá uma maga, essa era a maga, né? Tava lá a maga fazendo algum tipo de manipulação. Aí quando eu vi a maga, ela fez assim, com o maior cinismo. Fechei os registros imediatamente. Falei assim, olha, procura um apômetra, porque não é comigo. A solução do que você tem, não sei o que eu vou dar e tal, faz uma limpeza energética. E depois você volta, que aí a gente faz a leitura. Pra você ver o cinismo de novo, sabe? É um negócio impressionante. A cara de pau deles, né? Eles são muito antigos, né? Eles têm muito conhecimento, já são, né? Passaram por muitas coisas, conheceram muitas coisas. Então, menino, eles sabem quem pode atingi-los, o que pode atingi-los e quem pode e quem não pode. Pra você ver o relato que eu tô dando, né? Eles não tiveram medo nenhum do anjão. Acho que foi São Rafael, não consigo me lembrar. Quem foi? Foi São Miguel, Rafael, Gabriel, não consigo me lembrar. Eu sei que foi um dos grandão que vieram em auxílio do rapaz, né? Quando o rapaz chamou o anjo, ele já desceu na hora, afastando os outros, né? Os magos e tirando, fazendo aquela limpeza que foi fantástica para ele, segundo o relato dele, né? Enfim, agora a última. Agora é o caso de um bruxo vivo, né? Uma pessoa sofreu, como é que eu falo? Armaram para a pessoa. Isso existe, viu, gente? Não é só em filme, não é só em novela. Armaram para a pessoa. A pessoa chegou a ir presa. Como isso é grave? A pessoa chegou a ir presa. Então, armaram para a pessoa porque se desse certo, né? Coisas boas aconteceriam para quem armou com a pessoa. Vou usar essa expressão, é a melhor possível, né? Armaram para a pessoa. Acontece que eu estranhei, porque eu fiz 2 sessões com ela também. Na hora que eu via, na hora que eu entrava no registro dela, ela fazia as perguntas, eu ia dar as respostas, as imagens vinham em flashes. Pum. Aí eu
eu ficava querendo ver mais e não conseguia. Então eu tinha que ficar com aquilo, com a lembrança daquele flash. E ela fazia a pergunta e vinha assim, pum, só um flashzinho. Eu falei assim, mas gente, o que é isso, meu Deus do céu? E eu não vi isso na primeira sessão. Eu só fui ver na segunda. Eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Geralmente eu vejo o filme todo, né? Ou então eu vejo a cena, pergunto, tô em dúvida, mostra de novo. Aí eles mostram de novo. Tô em dúvida, aí eles explicam de novo, sabe? Normalmente é assim uma leitura de registros. Aí eu falei assim, não, gente, tem um negócio errado. E eu não tinha percebido. Sinceramente, eu não tinha percebido nada. Aí eu falei assim, gente, será que a pessoa que tá muito pesada? O que será que tá acontecendo? Desse jeito, inocente, meu Deus do céu. Aí eu lembro que eu virei pro lado e falei assim, oh meu Deus, o que tá acontecendo? E fiquei buscando o que está acontecendo. Aí eu vi um bruxo vivo. Ele pegou, armaram para essa pessoa, né, para ela ser presa, para tudo dar errado para essa pessoa, para uma outra tirar vantagem, né? Então o que uma outra pessoa que estava em conluio fez? Procurou um bruxo e ele lançou uma magia sobre a situação, para que ficasse tudo nebuloso, gente. Aí eu falei com ela, aí sim eu vi, olha, foi necessária a segunda sessão para eu ver. Aí eu falei assim, olha, você procura uma apômetra, né, para limpar isso que tá acontecendo. Tô ficando até meio tonta, porque pra mim isso é um assunto bastante desgastante, né? Uma pessoa para limpar isso que aconteceu, sabe? Lembrando, gente, que não é essa minha área, não é fazer esse tipo de limpeza. O que eu faço é uma limpeza tipo energética de algum trauma que você teve, sabe? De algum momento difícil que você passou. Às vezes seu corpo físico foi ferido numa vida anterior e nessa precisa ser curado. São esses os tipos de cura. Não é desobsessão de maneira nenhuma, sabe? Chega a acontecer, mas pelo amor de Deus, não é isso, sabe? Registrar cástico não é isso, né? Tanto que aconteceu 1, 2 vezes só, ou 3, e eu peço pra espiritualidade, pelo amor de Deus, eu não dou conta desse babado não, porque o negócio é pesado, e o meu negócio é ficar lendo, contar história, contar caso, essas coisas mais fortes, precisa de uma pessoa com uma egrégora para isso, né? Tá bom? Precisa de uma pessoa que esteja preparada, que esteja pronta para saber como encaminhar, saber como agir numa situação na qual você depara com obsessor, com magos, enfim, com essa turma, tá certo? Então esse é o relato que eu vim trazer sobre os bruxos, os magos, né? Que eles, quando a gente está fazendo uma leitura, a gente fica muito confuso, a gente não vê direito, sabe? A gente não sente diferença de vibração quando tem um mago, quando os magos estão presentes, sabe? Eles não vêm falando agressivamente, eles vêm falando calmo e mansamente, eles sabem como penetrar na mente da gente, começar e conversar com a gente telepaticamente, né? Eu me lembro que na segunda sessão eu continuei vendo tudo escuro, eu fazia as perguntas e as respostas, eu senti um vácuo, um vazio, e vinha uma resposta curta, esquisita, sabe? Então a gente tem que pensar nisso também. Quando a gente pergunta numa sessão de registros acásticos, a resposta vem instantaneamente, vem rápida, a gente não sente esse vácuo, esse vazio, né? Outra coisa que aconteceu na sessão, eu vi eles muito feios, né? Mas habituada a ver guardião de todo jeito, eu não pus maldade, né? Aí de repente eles se transformaram em homens bonitos, né? Tal, e o rapaz, lógico, na hora o rapaz desconfiou, né? Como assim eles são feios e se transformam em bonitos? Não, isso não tá certo e tal. Aí ele foi e chamou o anjo dele, resolveu a questão. Então, gente, muito cuidado com magos negros. Você tá lendo o registro acástico de alguém, não tá conseguindo ver direito, desconfia, sabe? Pode ser muita coisa, né? Pode ser magia também.
magia para que a situação fique encoberta, né? Quando eu vi quando eu nem prescrutei, não, nem fui a fundo no tipo de magia que ele fez, não quis nem saber, sabe? Falei, não, quer ver isso não, sabe? Eu só vi que tinha. E foi assim, na segunda sessão, e aí eu tive que encerrar a sessão, eu falei assim, não vou conseguir ver nada direito. Não é assim que eu trabalho, não é assim que eu vejo, geralmente eu vou contando casos, né? É assim, assado, aconteceu isso, aquilo e tal. Então, é isso, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, né? Você que é leitor de registros acásticos, né? Tem uma turminha que faz leitura de registros que tem me procurado, né? Preste bastante atenção. Quando a gente está no ambiente dos registros, né? É um bate-bola. Você mal faz a pergunta, a resposta vem instantânea. Não são respostas sim, não, mais ou menos, não. Geralmente eles contam uma historinha ou mostram uma história, né? É isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu ponho em outro vídeo, que a história é bem longa, tá bom? Turma, com Deus. Se você quiser fazer a sua leitura de registros acásticos comigo, os meus dados estão abaixo no vídeo. Se você teve algum caso relacionado a bruxo, a magos negros e tal, e quiser fazer seu relato, pode fazer aqui embaixo, né, no campo. Eu acho bacana, menina, essa interação, eu gosto muito, né? É muito interessante a gente ouvir a história dos outros, sabe? A gente ficar mais bem informado, mais antenado, né? Assim, informações assim, né? Experiências assim, é bom a gente saber, ter conhecimento. Nunca é demais. Tá certo? Fique com Deus. Eu vejo você. Até breve. E lembrando aqui, eu não tô aqui para encerrar o assunto sobre os magos negros, sobre os bruxos. Você vê que eu nem falei sobre bruxos, né? Eu só tô falando das impressões que eu tive nas minhas leituras de registros acásticos, sabe? Então, assim, fazer leitura de registros é algo muito bacana, sabe? Muito bom. Então, o que eu vim trazer aqui foi uma mensagem mesmo do que a gente pode encontrar, né? E assim, eles se aproveitam quando cai a nossa energia, sabe? Da nossa baixa energética, né? Então é isso, a gente não sabe muito bem, né? O que acontece, né? Quando eles chegam em cima da gente. Para finalizar, né? Se aparecer alguém te oferecer muita coisa, desconfia. Vou te dar tudo que você quer. Desconfia, menino. Tá bom? Até logo.